Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor César, coordenador de pesquisa, pós-graduação e inovação do Campus Brasília. Hoje estamos lançando a 5ª edição do Boletim Pesquisa. O periódico tem o objetivo de divulgar os mais diversos temas relacionados à pesquisa do IFB na esfera do Campus Brasília. Neste sentido, o Pesquisa contempla em sua estrutura as seguintes seções: o Pesquisador do Mês, o Pesquisa Júnior, o Pesquisa Grupos, o Pesquisa Eventos e o Pesquisa Notícias. O Pesquisador do Mês é direcionado a um servidor do campus com destaque em sua pesquisa, seja na publicação de artigos, livros ou participação de eventos nacionais e internacionais, ou ainda na defesa de trabalhos de conclusão de cursos de especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Hoje, nós temos a honra de apresentar o professor Fábio Henrique, o nosso convidado. Ele é graduado em Sistemas de Informação em 2010 pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, IFG. Participou do programa Jovens Mineiros Cidadãos do Mundo, capacitação em TI na Índia, em 2012, pela Infosys, em parceria com o governo de Minas Gerais. Possui mestrado em Engenharia Elétrica, com ênfase em Computação Gráfica, em 2013, pela Universidade Federal de Uberlândia, e doutorado também em Engenharia Elétrica, com ênfase em Engenharia Biomédica, em 2020. Atualmente, o professor atua como pesquisador na área de Computação e Engenharia Biomédica no Instituto Federal de Brasília. Seja muito bem-vindo, professor Fábio, a palavra é sua. Muito obrigado, Júnior, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui podendo falar um pouco das pesquisas, da minha trajetória e que isso sirva, para inspirar as outras pessoas. Vamos lá para esse bate-papo de pesquisa, inovação, ciência. Muito bem, professor. Então, vamos começar aqui com a nossa conversa. Professor Fábio, como o senhor iniciou as suas pesquisas no IFB? Eu ingressei no IFB no ano de 2018. Nesse momento, eu já trabalhava com pesquisa, estava cursando meu doutorado na Universidade Federal de Uberlândia. E no Instituto Federal, eu iniciei por meio dos editais da Fábrica de Ideias Inovadoras e o edital também de IBIC. Então, comecei orientando ali estudantes e desenvolvendo projetos relacionados à minha linha de pesquisa. Muito bem. Me parece que há uma característica comum entre muitos pesquisadores do IFB. Eles sempre começam com essa vertente da iniciação científica com os estudantes. Professor, partindo para a segunda pergunta, por que o senhor se envolveu com a pesquisa no IFB? Bem, é algo que eu gosto muito, é algo que eu gosto de dedicar o meu tempo, gosto de envolver os estudantes, e eu acredito que a pesquisa, né, é um dos pilares importantes da instituição, não só, né, para o nosso país, mas como o progresso da humanidade. Então, eu tenho sempre essa preocupação de, além de desenvolver pesquisa, capacitar os estudantes para que eles possam, né, trilhar caminhos no futuro, quem sabe até na pesquisa. Então, a iniciação científica é um ótimo caminho para isso. E dentro do Instituto Federal a gente tem, né, vários editais de iniciação científica, né, cada um com seu foco específico. E é uma oportunidade tanto para o estudante quanto para o orientador, né, desenvolver as suas pesquisas. Muito bem. Professor, recentemente o senhor publicou um artigo na revista Springer Nature Applied Science sobre a avaliação motora de pacientes com doença de Parkinson. O senhor pode comentar um pouco sobre esta publicação, focando nessa temática? Claro, Júnior. Esse é o trabalho resultado, né, de parte da minha pesquisa de doutorado. Eu fui orientado pelo professor Adriano de Oliveira Andrade, da Federal de Uberlândia. É um grande pesquisador, né, que lidera pesquisas muito relevantes na área da engenharia biomédica. E esse trabalho em específico, ele é contextualizado dentro da doença de Parkinson. E a doença de Parkinson ela tem, né, características muito peculiares que tornam o seu diagnóstico muito complexo.
Então, até hoje, né, nós estamos aqui em 2021, nós não temos ali um exame que consiga dizer se a pessoa tem ou não doença de Parkinson. E como é uma doença neurodegenerativa, então ela progride, piora ao longo do tempo, isso traz muita dor, né, para os pacientes, e é uma doença que tem afetado mais pessoas. Então, conforme a população vai envelhecendo, né, o índice desse tipo de doença aumenta. Então, esse trabalho ele apresenta uma ferramenta para diagnóstico da doença de Parkinson. Ele envolve um estudo com pessoas que já foram diagnosticadas com a doença de Parkinson e também com pessoas que não possuem essa doença. Então, é um estudo comparativo com o intuito de validar essa ferramenta inovadora, né? Então, utilizando, sem acoplar nada no corpo da pessoa, a gente consegue detectar os movimentos dela e, com certo grau de certeza, indicar, né, se ela possui ou não ali a doença de Parkinson por meio de diversas características que são analisadas. Então, a ideia é que seja, né, uma ferramenta de suporte para o profissional da saúde, né, um neurologista, o fisioterapeuta, que estão ali em constante contato com esses pacientes. Muito bem. Professor, me parece que a sua pesquisa é uma pesquisa aplicada. Me corrija se eu estiver errado. Mas muitas pessoas que estão iniciando na esfera da pesquisa não têm muito claro essa diferenciação da aplicação das pesquisas. E quando a gente observa uma pesquisa como a sua, que tem uma aplicação, ou seja, que a gente percebe um impacto direto na vida das pessoas, a gente percebe o valor que determinadas pesquisas dentro do Instituto Federal possuem, na medida que isso traz um benefício muito grande para as pessoas que se beneficiam dela. O senhor pode comentar um pouco sobre essa questão específica? Claro, Júlio. Lá em Uberlândia, né, a Universidade Federal de Uberlândia tem uma parceria com a Associação de Parkinson do Triângulo Mineiro. É uma associação, né, que fornece, presta serviço para a sociedade sem custo, tá? Então, quem possui a doença de Parkinson busca ali fisioterapia, um acompanhamento, socialização com outras pessoas que também possuem a doença de Parkinson. Então, é um ponto focal muito importante para combater a desinformação, né, para poder instruir as famílias dessas pessoas, os cuidadores. Então, a pesquisa aplicada ela tem essa característica, né? Ela mistura ali, né, o que a gente hoje chama de extensão. Então, de alguma forma, ela faz esse mix, né, de pesquisa e extensão. Então, a gente sempre está em contato com esses pacientes, né, observando a realidade deles. Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo sobre um relato de algumas pessoas, né, com Parkinson. Então, um vídeo que é muito instrutivo, né, traz alento, tanto para as pessoas que têm a doença de Parkinson, quanto para os familiares, para nós pesquisadores também, né, e uma das pacientes, né, das voluntárias lá do vídeo, falou uma frase que me chamou bastante atenção, né, que ela estava tendo a oportunidade de falar da doença dela, falar da rotina de vida dela, e sem que as pessoas tivessem pena dela, né? Então ela falou isso e isso ficou bem gravado aqui na minha mente, né? Então é isso, né? A pesquisa aplicada ela vai lá, detecta uma necessidade e a partir daquilo dali você move, né? Todo esse aparato científico em prol de algum problema que a sociedade tem diretamente, né? Ok, professor. Vamos para a próxima pergunta. Como o senhor define a pesquisa que é realizada no IFB hoje? Em sua percepção, como deveria ser, ou qual deveria ser, o principal tipo de pesquisa a ser desenvolvida no Instituto na sua área de atuação? Essa é uma pergunta simples, né, Júnior? Ela é bem complexa na realidade, né? Então, assim, dentro da área da tecnologia, tem algumas necessidades que podem ser melhor atendidas, né? Dentro do Instituto. É natural, né? A instituição é uma instituição que tem aí mais de 10 anos, né? O Instituto Federal de Brasília. A rede federal como um todo, ela é, né, centenária.
mas aqui nós estamos assim numa fase de crescimento mesmo, né? De acomodação dos pesquisadores, das suas linhas de pesquisa, e isso tem sido feito. Então, eu acho que o suporte ao pesquisador, né, tanto com horas para que ele possa se dedicar e a infraestrutura para isso, né, são fatores fundamentais. Muito bem. Vamos então para mais uma pergunta, e agora é uma pergunta muito importante, que fala sobre a qualidade do trabalho que o senhor realiza dentro do IFB. Professor Fábio, a sua tese, recentemente, foi vencedora do prêmio da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, a SBEB Boston Scientific, de inovação em engenharia biomédica para o SUS. Este fato, primeiro, é um reconhecimento da alta qualidade do seu trabalho, e segundo, isso é um orgulho para os colegas que trabalham com o senhor no IFB. Então, como o senhor recebeu essa notícia e o que este prêmio representa em sua perspectiva? Bem, Júnior, eu recebi com muito orgulho, né, muita alegria, não só eu, assim como meu orientador também, né, que foi orientador, né, durante o período de doutoramento. Até na matéria, né, que foi publicada no site do Instituto Federal, eu destaquei uma frase lá, né, que a boa ciência se faz a quatro mãos, né? Então, com segurança, né, eu digo que a qualidade do nosso trabalho não necessariamente depende só da gente, né? Então, tem uma série de fatores aí que influenciam e os colegas de trabalho têm um grande papel nisso. Sobre esse prêmio em específico, a Sociedade Brasileira, né, foi promovido pela Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, em parceria com a empresa Boston Scientific, do Brasil. A empresa Boston é uma empresa líder no mercado de desenvolvimento de equipamentos médicos no mundo todo. Então, é um reconhecimento muito importante, de fato. No final do mês que vem vai ter a cerimônia de premiação. Então, seria presencial, né, mas no atual momento não será possível. E dentro desse prêmio, né, houveram várias categorias. Uma delas era de melhor tese, né, que foi a categoria que eu fui premiado, né, fui reconhecido aí. Mas eu não tenho dúvida que existem, né, e vários outros trabalhos que também, né, possuem exímia qualidade, que não puderam estar presentes no prêmio, né? Isso faz parte de qualquer processo de premiação. E aí, Júnior, eu esqueci o resto da sua pergunta. Se você quiser me relembrar aí o finalzinho. Sim, o que este prêmio representa em sua perspectiva? Essas premiações eu acho muito interessante, né? Que é uma oportunidade de você, de alguma forma, ficar em foco e trazer, né? Ou seja, mais recurso humano, seja mais recurso financeiro, não só para a instituição, né? Mas para a ciência no Brasil como um todo. Então, nesse momento tão delicado, né, que a gente tem vivido nos últimos anos, é muito importante reafirmar isso, né? Parece prolixo, mas eu acho que aí é o caminho, né? Sim, e recapitulando o que eu tinha dito anteriormente sobre a qualidade do seu trabalho, eu faço uma extensão para a qualidade de todos os trabalhos que são desenvolvidos dentro do Instituto Federal de Brasília e da rede federal como um todo, porque quando nós falamos de instituições públicas, às vezes, muitas pessoas, por falta de informação, não dão a credibilidade que elas merecem. Elas acham que as instituições privadas têm sempre uma estrutura melhor ou sempre um grupo de profissionais melhores do que as instituições públicas, por inúmeras questões que aqui não vem ao caso nós discutirmos. Mas quando a gente percebe que professores como o senhor são premiados, a gente percebe a qualidade que muitas instituições públicas possuem e isso impacta diretamente na vida dos nossos estudantes. Isso traz uma satisfação muito grande por parte de todos nós, porque a gente ainda continua acreditando em uma instituição pública e de qualidade que é a Rede Federal de Educação. Partindo então, professor, para a sexta e última pergunta, em sua perspectiva, quais são os maiores desafios encontrados pelos pesquisadores
dentro do Instituto Federal de Brasília, no contexto que o senhor está inserido? Júnior, até o próprio diretor de pesquisa, né, a gente teve um momento de conversa aí na semana passada, se não me engano, né, e ele tocou nesse ponto, né, quais são as carências, e uma das carências é a quantidade de horas, né, para você desenvolver pesquisa de qualidade. Então, a gente sabe, né, a gente que já trilhou o caminho aí do mestrado, do doutorado, a gente sabe que são muitas horas que são gastas ali, né? Então, no Instituto, seguramente, a carga horária que a gente pode dedicar para a pesquisa, formalmente falando, né, a gente dedica mais, eu dedico mais, mas ela não é suficiente, né? E, além disso, a questão da própria infraestrutura. Então, um acesso à internet de qualidade, espaço físico mesmo, né? Então, pesquisas na área da engenharia biomédica e da computação, a gente fala computação, a gente não associa muito, né? Às vezes, a equipamentos físicos em um local, né? Mas depende, né? Tem linhas, né, da computação que vão, sim, requerer equipamentos diversos. E a engenharia biomédica, né, as engenharias, de um modo geral, elas têm essa vertente, né, de estar ali mais presencial mesmo, e carece de infraestrutura. Professor Fábio, nós chegamos ao fim da nossa entrevista do quadro Pesquisador do Mês. Foi um prazer recebê-lo aqui, ouvindo a sua contribuição para a pesquisa acadêmica, e eu acredito que todos os nossos ouvintes e participantes gostaram bastante do que ouviram aqui. Eu deixo agora vocês com as considerações finais do professor Fábio, agradecendo ele mais uma vez pela presença. Professor, por favor. Excelente, Júnior. Bem, agradeço mais uma vez, né, pela oportunidade. Eu acho muito importante esse trabalho que você tem feito. Nós tivemos aí ontem, se não me engano, o Pesquisa Day, né, que foi um evento que, pelo menos que eu saiba, nunca ocorreu no Instituto Federal. Então, acho que são sim, né, pequenas atividades, né, pequeno modo de falar, né, a gente sabe que é um trabalho, que vão se somando ali, e no fim você tem um trabalho muito bonito, né? Então, você vai deixando ali um legado e incentivando as outras pessoas, né, a pesquisarem, a trabalharem com pesquisa. Então, eu acho que esse momento aqui, né, de destaque é importante, né, agradeço pelo convite. O Instituto Federal, né, me orgulho de trabalhar no Instituto Federal, me orgulho dos meus colegas de trabalho, né, das parcerias que nós temos também e das possibilidades. Nós temos aí, estando na rede federal, várias possibilidades, né, e eu tenho buscado sempre explorar essas possibilidades, né, seja por parcerias internacionais, parcerias com outras instituições, parceria com empresas, né, no intuito de desenvolver produtos, né, que vão de fato se tornar produtos, mas não é um processo fácil, né, de forma alguma. A gente está aqui hoje fruto do trabalho de muitas pessoas e, né, o meu desejo é dar continuidade nesse trabalho da melhor forma possível. Muito bem, professor Fábio. O senhor, assim como muitos outros colegas, é um exemplo que inspira a gente a prosseguir nesse campo da pesquisa também e inspira os nossos estudantes. Mais uma vez, muito obrigado. Eu me despeço agora do senhor e de todas as pessoas que estão nos assistindo e nós nos vemos na próxima edição do Boletim Pesquisa. Até mais, pessoal. Um abraço a todos. Abraço.